A modelagem da nossa caixa de papelão com tampa. A primeira etapa vai ser a aplicação da textura de papelão, tá? Então, para selecionar uma textura de papelão, eu peguei uma imagem da internet, a gente vai fazer uma aplicação simples de textura. E essa imagem que eu busquei, ela é do tipo seamless, tá? O que quer dizer isso? Que quando a gente faz a junção, multiplicando as texturas, repetindo-as, na junção não fica aquela linha. Então, elas têm uma homogeneidade na junção das texturas. Então, eu pesquisei aqui, Cardboard Text Seamless, e aí a gente tem uma textura que eu escolhi ali, aquela selecionada, e eu vou aplicar aqui em materiais, tá? Então, selecionando aqui a caixa, selecionando o modo de edição, a gente vai selecionar todas as faces, pode utilizar a tecla de atalho A, e aqui a gente vai criar um novo material. E esse material a gente vai chamar de papelão, tá? Então aqui, na cor de base, nós vamos trocar pela textura de imagem, tá? Aí aqui vai abrir essa pastinha aqui, a gente entra nessa pastinha. Eu vou aqui na minha pasta de texturas, pego a textura que eu já tinha salvado. Pronto, aqui já temos a nossa textura, eu vou atribuir ao meu objeto, a gente pode visualizar como é que vai ficar a textura aqui, ó, também por essa opção aqui de previsão. Aí, a textura já fiz a atribuição aqui no objeto, só não dá para ver ainda porque a gente precisa ir aqui no modo de visualização da superfície, do que a gente está aplicando na superfície, tá? Mas agora eu quero fazer um pouco mais do que isso. Quero mexer também nessa textura, ela tá com os vincos aqui muito afastados do papelão, né, as ondas. Então a gente pode reduzir esse tamanho e também quero depois melhorar um pouco o contraste, trabalhar um pouquinho mais na imagem. Umas coisas simples que vai dar para entender e ao mesmo tempo a gente tem um resultado um pouquinho melhor. Então vamos primeiro trabalhar nos vincos aqui, a gente pode botar a visualização aqui. Hoje eu vou colocar como renderizada, que a gente tem uma visualização um pouquinho melhor, tá? E agora vemos aqui no mapeamento V. Esse mapeamento ele é automático, a gente pode utilizar ele e quando a gente quer fazer um mapeamento mais específico, a gente mesmo faz as costuras ali, né, na caixa. Hoje a gente vai usar esse aqui automático, que é gerado. Então, para a gente diminuir essas nervuras aqui, essas ondas, né, então eu vou só aumentar a escala aqui da caixa de papelão, que aí, em proporção à textura, a gente já tem, eu vou aumentar só um pouquinho, o restante eu vou redimensionar aqui na caixinha para ter uma precisão. Eu vou colocar uma escala de 5 vezes o tamanho do objeto. Pronto. Olha, aqui o resultado aqui já ficou mais parecido com papelão, ficou mais interessante, tá? A gente sai aqui do espaço de edição UV e vamos entrar no shading. Shading para a gente trabalhar a superfície. Aqui ele já traz o modo de visualização aqui para o shading, look dev, né? Automaticamente. E aqui a gente tem nessa janela aqui, vou aproximar, a textura. Aqui é como se fosse uma programação por nós, a gente vai, cada janelinha dessa vai se conectando a uma outra, né, cada uma dessas são nós que são conectados, e aí a gente vai produzindo os efeitos nas superfícies dos objetos. Aqui a gente tem a textura do papelão, a gente seleciona linear, para repetir, achatar, e aqui a gente tem a parte fundamental, assim, do nosso objeto, assim, né, sobre a superfície. E aqui a gente consegue controlar se vai ter reflexão. O papelão não tem muita reflexão, não vai ter muito efeito de espelho, né. Rugosidade eu vou aumentar bastante, vou botar sempre bastante rugosidade. Tingimento de lustro também não, porque não é lustroso.
rugosidade. Eu vou botar um pouco mais dessa rugosidade aqui também, dessa aqui, opa, errado, dessa aqui também. A gente tem um material menos reflexivo, com um pouco mais de textura, rugosidade, tá? Dá esses efeitos. Então, aqui agora eu vou adicionar mais algumas possibilidades aqui, né? Aqui vou adicionar uma correção de gama para essa imagem. A gente pode já colocar aqui, ele se conecta sozinho. Vou botar aqui na visualização renderizada, aqui. Já fica um pouquinho mais parecida, a gente consegue configurar melhor. Tá? Ficou bem interessante aqui, a gente consegue controlar aqui os níveis de luz, um pouco de saturação, contraste. E quando eu quero adicionar um outro efeito de cor, por exemplo, vou colocar aqui um brilho e contraste, aí eu não consigo, muitas vezes, trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Eu preciso fazer um... Por quê? Porque eu consigo conectar esse aqui, mas daqui eu não consegue convergir dois pontos. Eu preciso de escolher qual o efeito que eu vou querer. Tá? Para isso, para combinar os dois, a gente utiliza um misturador. Então, vamos aqui no misturador de cores, que a gente está utilizando cores, os efeitos de cores. E aqui a gente tem já a nossa mistura. A gente pode configurar ainda mais, né? Porque aqui não tem... Vou botar um pouquinho menos de brilho. Um pouquinho mais de contraste. Um pouquinho mais de brilho. Não gostei muito desse efeito. Gama. Aqui a gente tem duas possibilidades um pouco parecidas, né? O brilho e contraste e gama, tá? Bem, feito isso, vamos fazer a mesma coisa na tampa. Agora a gente seleciona a tampa, entra no modo de edição, seleciona tudo, vou selecionar com o A, tecla de atalho A, e aqui eu vou fazer em materiais a mesma coisa que eu fiz antes. Eu adiciono o material, e agora eu não preciso criar novamente o papelão, tá? Eu já tenho aqui, ó, a textura de papelão pronta. Então eu já aplico aqui também. Só que a gente aqui ficou com o mesmo problema da parte inferior da caixa, que são as nervuras muito grandes. Então a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui em edição V, vai selecionar, vai mexer na escala, e aqui vou usar a mesma proporção para ficar uniforme de 5. Ok, pronto, aqui nós já podemos ver que ficou na mesma proporção. A nossa caixa, agora eu vou voltar para o nosso... A nossa caixa está modelada, a gente pode melhorar um pouquinho, assim, a modelagem dela, trabalhando uns chanfros, assim, nos cantinhos, porque ela não é completamente quadrada quando a gente dobra o papelão, né? Então, a gente pode entrar no modo de edição, eu entrei pela tecla Tab, vou selecionar arestas, vou selecionar algumas arestas para aplicar. Com o Shift a gente vai adicionando as arestas, né? A gente vai selecionar mais. Acho que não pegou, não. Ok, vou aqui na ferramenta Bevel, vou colocar numa posição que eu consiga visualizar bem. Pronto, agora eu consigo visualizar bem. Ok, aqui. Vou colocar com 3 e vou adicionar só mais um segmento. Esse vai ser proposital, tá? Ok. Aí, para dar um pouquinho, às vezes, mais de realismo, ainda seleciono esse aqui e vou mexendo assim, como se tivesse ficado aqui uma emenda do papelão. Né? Aqui nesse outro também faço a mesma coisa. Aqui fica bem pequeno, às vezes é difícil de visualizar assim bem o nosso
não dá um efeito assim tão drástico, mas dá um pouquinho mais de realismo. Isso a gente poderia fazer com algum modificador também. Vamos fazer aqui uma nota para a gente aprender também a ir mexendo na malha assim, sem, não tem mistério também, mexer na malha é gostoso. A única dificuldade é que o objeto está bem pequeno, essa parte aqui. Às vezes é bom modelar coisas grandes, assim, tamanhos maiores, que fica mais fácil de trabalhar com o zoom. Depois colocar na proporção correta. Enfim, não vou demorar tanto selecionando perfeitamente aqui. Mas a gente já tem uma ideia do que dá pra mexer. Vou adicionar essa perspectiva aqui, que eu tenho um pouquinho mais de controle sobre ela. Ok? Vou deixar assim. Bem, a gente tem a nossa caixa aqui, tá modelada. Podemos fazer a mesma coisa agora aqui na base. Saímos do modo de edição, usando a tecla Tab, seleciono a parte inferior, Tab de novo, entro no modo de edição. Posso colocar aqui um chanfro também nessas partes aqui da caixa. Posso colocar depois, melhorar essa minha caixa, trabalhando em todas as arestas, fazendo pequenas interferências que dão um efeito mais legal, tá? Isso nessa fase já de acabamento. Aqui vou colocar 3 também. 2. Aqui. Quando eu coloco 2 aqui, né, segmentos, eu adiciono um no meio que me permite fazer essa modificação aqui. Bem pequena, que a gente muda ali bem pouquinho, só para dar fazer um vinquinho aqui mesmo. Ok, já vou considerar feito aqui para a gente poder dar continuidade à próxima etapa, que é mexer na lâmpada. A gente vai trabalhar com a luz agora, sair do modo de edição pelo Tab. Vamos colocar a nossa tampa já na caixa. Deixa eu visualizar aqui. Antes vamos colocar um plano como base do nosso objeto. Vamos alterar a escala dele aqui, deixar ele grandão assim. E depois eu posso adicionar uma cor, adicionar um material para ele. Aqui posso colocar uma cor de fundo, pode ser também com o plano branco, né? Para quem prefere, eu vou colocar uma cor aqui. Diferente. Agora eu quero ver a luz, então eu vou colocar no modo de visualização renderizada. A nossa caixa, nossa lâmpada está aqui deste lado, eu vou passar para o outro lado. Quero visualizar este ponto aqui. Vou colocar uma outra lâmpada, adicionar mais uma lâmpada. Tipo ponto. Vou colocar aqui. Opa, desculpa. Ficou muito. Pronto. Agora sim. Essa lâmpada que eu adicionei foi de 10 watts, eu vou botar ela com 30, que eu não quero que ela ilumine tanto assim. Um pouquinho mais, 50. Vamos ver. Ficou bem chapada, vou adicionar um pouquinho mais de distância.
essa lâmpada aqui, ela tá bem forte, então eu vou botar ela com 500 watts. Vamos ver como é que fica. Ainda tá achatando bastante, vou botar com 300, então. Já começou a ficar com um efeito interessante. Essa aqui não tá aparecendo muito, vou colocar um pouquinho mais, então vou botar com 100 talvez. Vou distanciar um pouquinho mais, só para não ficar escuro deste lado. Essa aqui, a lâmpada que tá mais forte, eu quero fazer essa sombra principal aqui, tá? O ideal, assim, é trabalhar bem a lâmpada, a potência, todas essas questões para ter um efeito bem legal, assim, de acabamento. Agora eu vou dar continuidade aqui. Então, eu vou querer agora trabalhar com a configuração da câmera. A minha estava sem visualizar, porque ela estava atrapalhando a minha visualização aqui. Para eu entrar na visualização da câmera, eu teclo a tecla 0, ou então eu clico aqui nessa ferramenta, e aqui eu tenho a visão da minha câmera. A minha câmera está do lado contrário das minhas lâmpadas. Então, eu vou lá mexer na lâmpada. Com uma caixa simétrica, a gente tem essa possibilidade. Aqui. Consigo ainda mexer na lâmpada enquanto estou mexendo aqui. Isso aqui é a minha visualização da câmera. Eu já consigo ter uma ideia de como que vai ficar o enquadramento. Aqui eu estou reconfigurando alguns detalhes que não ficaram tão legais assim. Pronto. Ok. Aqui eu aproximo, clico aqui na câmera, aí eu consigo ajustar agora o enquadramento. Pronto, digamos que assim já está bom. Vamos exportar para fazer a renderização. E aqui a gente entra aqui nessa câmerazinha, eu vou escolher um render cíclico. O Eevee é bom para a gente trabalhar e visualizar enquanto está fazendo as coisas, e aí depois quando vai exportar o cíclico tem maior qualidade. Então, agora aqui eu vou colocar uma qualidade não muito alta, de 32, e vou exportar já o meu render aqui, renderizar, imagem, a tecla F12, tecla de atalho, ele vai fazer a renderização aqui, esses quadradinhos, né, quanto menor o quadradinho, é maior o número que a gente coloca lá, o meu é 32, então não faz tantos quadrados, e também a qualidade não vai ficar tão grande, mas é o suficiente para visualização em tela. Então,